Na Marvel, há personagens que representam entidades cósmicas extremamente poderosas e que existem desde o início de todo o universo Marvel. Com a série sobre Agatha Harkness, uma dessas personagens passou a ser motivo de especulação pelos fãs sobre o papel dela no universo da Marvel. E essa personagem é a própria Morte, uma personagem que também está presente nos quadrinhos e envolvida em diversos arcos e histórias interessantes. Por isso, hoje nós vamos falar sobre a origem, curiosidades e fatos interessantes sobre a Morte. Então já pode ir pegando a sua coxinha e seu suco de laranja, porque vai começar mais um Portal Personagem. A Morte foi introduzida por Jim Starlin, um dos maiores responsáveis por construir o lado cósmico da Marvel. Sua concepção foi parte de um esforço para dar um sentido mais filosófico e abstrato às histórias de super-heróis, especialmente nos arcos que envolviam o Thanos. A origem da entidade não é contada em detalhes, mas presume-se que ela exista desde o início do universo, assim como a eternidade, a personificação do tempo e da existência, o infinito, a representação do espaço, e a entropia, que simboliza o colapso e o renascimento do universo. Essas entidades são forças primordiais que mantêm o equilíbrio do cosmos no universo Marvel. A Morte age como uma entidade imparcial e distante, não tomando lados em conflitos ou exibindo emoções humanas, mas sendo absolutamente necessária para o ciclo natural da vida e da morte no universo. A primeira aparição da Morte nos quadrinhos ocorreu em Capitão Marvel número 26, publicado em junho de 1973. Nessa edição, a Morte foi introduzida por Jim Starlin como uma figura de fundo nas histórias cósmicas do Capitão Marvel e do Thanos. Essa aparição estabeleceu a sua posição como uma das entidades fundamentais desse universo, representando o conceito abstrato da mortalidade. Thanos, o Titã Louco, já mostrava alguns sinais da sua obsessão pela morte nessa história, o que se tornaria um tema central em muitas de suas ações futuras. A introdução da Morte ajudou a solidificar o tom filosófico e grandioso das narrativas cósmicas que Starlin estava desenvolvendo na época e construir um novo rumo para o universo da Marvel. A relação de Thanos com a Morte é uma das mais famosas e significativas de todos os quadrinhos da Marvel. Thanos, ao longo de sua vida, desenvolveu uma obsessão quase religiosa por essa personagem. Em sua juventude, ele teve um encontro com a Morte que apareceu para ele na forma de uma mulher. Esse encontro foi fundamental para moldar toda a sua psicologia, tornando um personagem obcecado com a mortalidade, o fim da existência e, eventualmente, o poder cósmico. Thanos acredita que as suas ações genocidas e destrutivas, como a tentativa de eliminar metade da vida no universo na saga da Manopla do Infinito, irão impressionar a Morte e ganhar o seu amor. No entanto, a resposta da Morte a ele é sempre fria e muito distante. Isso cria todo um paradoxo trágico no personagem do Thanos. Ele realiza atos monumentais em devoção à Morte, mas a sua obsessão nunca é correspondida. Na saga do infinito, da Manopla do Infinito, por exemplo, ela ignora o Thanos mesmo depois de ele conquistar o poder absoluto com as Joias do Infinito. Mas além do Thanos, outros personagens do universo da Marvel têm uma relação com a Morte de diversas formas e em diversas outras histórias e arcos. O mercenário tagarela, o Deadpool, tem uma relação curiosa com a Morte. Em alguns quadrinhos, ele é retratado como apaixonado por ela e o sentimento é aparentemente recíproco. Essa dinâmica cria um triângulo amoroso estranho entre Deadpool, a Morte e o Thanos, já que o Thanos sente ciúmes dessa relação. Como resultado, Thanos amaldiçoa o Deadpool com a imortalidade, impedindo que ele se una à Morte. Em algumas histórias, a Morte interage com outro personagem marcante, o Doutor Estranho, representando os mistérios e os desafios do pós-vida. Como Mago Supremo, ele frequentemente lida com entidades cósmicas e sobrenaturais, e isso inclui a Morte. A Morte também tem uma relação intrigante com Galactus, o Devorador de Mundos. Galactus está frequentemente no limite entre a vida e a morte, já que o seu papel como consumidor de mundos e universos é tanto destrutivo quanto necessário para o equilíbrio do universo Marvel. E bom, até então a Morte ainda não tinha sido introduzida no MCU, o universo cinematográfico da Marvel. Nos filmes, o Thanos justifica sua busca pela destruição de metade da vida do universo como um ato para combater a superpopulação, em vez de ser uma tentativa de impressionar a Morte como acontece nos quadrinhos.
E a ausência da morte no cinema acabou removendo um dos elementos mais filosóficos e simbólicos das histórias originais, além de motivar o Thanos de uma forma diferente. No entanto, com a nova série da Agatha lançada no Disney Plus, tudo pode mudar. E bom, se você ainda não viu a série, eu aviso que teremos alguns spoilers a seguir. Na série, a personagem Hill Vidal, interpretada por Aubrey Plaza, é revelada como sendo a personificação da morte no universo cinematográfico da Marvel. Essa revelação acontece no episódio 7, intitulado Se a Morte Me Encontrar, onde os membros do Coven enfrentam desafios na Estrada das Bruxas, culminando na descoberta de que Hill Vidal é, na verdade, a morte. Com a inclusão da morte no MCU, Agatha desde sempre enriquece a mitologia da Marvel, preparando o terreno para histórias mais profundas e complexas relacionadas ao equilíbrio entre vida e morte no universo, e também dá mais indícios sobre como será a próxima fase desse universo. E bom, a pergunta que fica, pelo menos pra mim, é: será que essa personagem em algum momento conheceu o Thanos? Será que eles tiveram algum tipo de relação? E será que isso vai ser explorado futuramente? Bom, só nos resta esperar pra ver. E aí, curtiu saber um pouco mais sobre essa personagem do universo Marvel? Então não esquece de deixar o seu like, seu comentário e se inscrever pra não perder nada. É isso, um abraço e até a próxima dimensão.